Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mateus 7:24 fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso aí tá bom. Quem tem Bíblia pode fechar aí. Amém? Então vamos prestar atenção aqui, o que esse texto ele fala para a gente, o que ele quer dizer. Então é muito importante a gente entender a Bíblia, né? Para que a gente possa ser fortalecido. Porque a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela diz que aonde ela chega, ela transforma, ela muda. Então, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós aceitamos no nosso coração, ela tem um poder para mudar. E a vontade de Deus é mudar a vida do ser humano. Só que, para que Deus ele possa estar mudando, ele não depende de Deus, porque Deus já fez tudo através do teu Filho, Jesus Cristo, enviando Ele para morrer ali na cruz, morreu ali na cruz, ressuscitou. Hoje Ele está à destra do Pai, tá intercedendo por mim e por você. Então, o desejo de Deus é nos abençoar. E hoje nós temos aqui o Espírito Santo para nos ajudar em toda a verdade. O próprio Jesus falou: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, Consolador. Então, para nos ajudar, para nos guiar em toda a verdade. Jesus é a verdade. Existe uma verdade, Jesus Cristo. Ele tem o poder para transformar, para libertar, para operar o sobrenatural dele. Só que não depende dele, depende de mim. Então Jesus já fez tudo. Cristo já fez tudo por cada um de nós, por você. Ele já conquistou. Então, cada pessoa, cada ser humano, ele que tem que ir de encontro com Deus, tomar posse daquilo que é dele. Tomar posse daquilo que Cristo já conquistou. Principalmente a vida financeira, principalmente a vida na saúde. Tudo Cristo já conquistou. Então, o cristão ele tem que entender a posição como filho, como filha que ele tem diante de Deus. A Bíblia fala que existe um caminho para chegar a Deus, Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele que nos transforma. Então, voltando ao texto aqui o próprio Jesus, né, ele está falando uma parábola, né, dando uma demonstração, uma ilustração aqui de duas pessoas, né, que tinham dois caminhos, né. Primeiro ele fala do homem prudente, né. Depois ele fala do homem insensato, né. Então, como de acordo com o texto ali, o que ele fala? Ele fala assim, dois caminhos, como a gente falou. Então, ele apresenta dois caminhos. O homem prudente, ele
né? Ele constrói uma casa sobre a rocha. Amém? Então ele constrói uma casa sobre a rocha. E o homem, o insensato, não. Ele constrói a casa da maneira dele ali. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Então esse texto, o que ele quer dizer? O que ele quer mostrar aqui? Ele quer mostrar que Deus apresentou o caminho certo para ele. Deus deu a missão para duas pessoas, dois homens ali, duas pessoas ali, né? Então os dois tinham a mesma capacidade, a mesma direção. Mostra também que Deus não faz exceção, né? Então ele mostrou. Daí ele mostrou também, no final ele mostra o resultado. O que acreditou nele, o que praticou, o que ele ensina, o que não praticou. Então aqui tem dois resultados: o do prudente e do insensato. Então isso demonstra que Deus ele mostra o caminho para mim e para você, qual o caminho a seguir. Porém ele mostra, ele mostra, mas cabe a você escolher ou não. Ele não obriga. E não obriga ninguém. Ele não impõe. Hoje cada ser humano tem essa liberdade de escolher o que ele quer para a vida dele. Porém, aí que está. Toda liberdade, todas as escolhas que cada um possa fazer, tem um preço. Que acontece com o ser humano. O que acontece? Muitas vezes o ser humano, ele fica escravo da escolha que ele fez. E tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. E Deus respeita. Se a gente olhar aqui, você vê como que Deus é bom, como que Deus é tremendo. Ele dá essa liberdade. Ele podia bem chegar e impor: você tem que me seguir. Não, ele mostra. Então essa parábola aqui, ela mostra o caminho. Qual que nós devemos seguir? Qual o caminho que você deve construir? Na realidade ele está falando de construção, né? Porque todas as coisas na nossa vida, ela é construída. Uma família, ela é construída. Uma vida financeira, ela é construída. Uma vida espiritual, ela é construída. Uma profissão também, ela é construída. Uma empresa também, ela é construída. Você entendeu? Tudo é construído. Como se fosse uma casa. A gente está trabalhando com construção ali na frente. Uma construção, o que leva? Leva tempo, dá trabalho. Mas nós temos que construir, certo? Ou seja, tem que prevalecer, permanecer. Tem que ter perseverança. E só Deus para nos dar essa perseverança. Então, voltando aqui no texto, para a gente não sair muito. O que ele está falando aqui? Que o homem prudente, né? O homem prudente, ele escolheu as coisas certas. Ele escolheu praticar a palavra de Deus. Ele escolheu construir a tua casa sobre a rocha. Amém? Então ele escolheu construir a casa dele sobre a rocha. Por quê? Porque quando viesse a chuva, viesse o vendaval, a casa dele não viesse cair, não viesse desmoronar. Ou seja, ele se tornou uma pessoa responsável. Não estou falando que aqui todo mundo é irresponsável. Não quero dizer isso, mas estou falando que o texto está falando. Toda a construção, todas as coisas, ela requer uma responsabilidade maior. Toda decisão, ela requer uma responsabilidade. Requer uma atitude de cada um de nós.
para que a gente viesse sempre tomar essa atitude certa. Porque como a gente falou, toda escolha ela tem uma consequência, seja positivo, seja negativo. Então aqui esse homem prudente ele foi zeloso, ele foi sábio, né? Igual em Provérbio. O que significa essa palavra sábio? O Provérbio fala a respeito disso. Sabedoria significa você ter habilidade nas coisas naturais. E isso é o desejo de Deus. E Deus ele dá essa sabedoria. Amém? Não tem nada a ver com intelecto, tá? É sabedoria que está falando aqui. Você praticar o que Deus está ensinando. Praticar as coisas certas. Amém? Então isso é sabedoria. Então aqui, quem construiu, a pessoa que construiu sobre a rocha, ela construiu. Ela pensou as consequências. Porque ela buscou segurança. Você vê, ele não saiu construindo em qualquer lugar. Primeiro ele cavou. Ele cavou até achar. Quer dizer que ali mostra, esses dois textos que a gente vê, era um lugar, não tinha um lugar adequado para você achar essa rocha. Tem que cavucar bastante, até achar essa rocha para construir, para trazer a edificação, né, para trazer essa construção, para trazer a casa firme. Então ele procurou um lugar adequado, um lugar de segurança ali, entendeu? E começou a construir, porque ele pensou, ele pensou também, né? Igual o evangelista pensador que ele ensina, o reverendo Petro ensina, que eu e você possa ser um pensador da Bíblia. Então ele pensar, né? Cada atitude sua vai ter uma consequência, seja positiva, seja negativa. Então ele construiu sobre a rocha, ele cavou, ele levou tempo ali, mas ele construiu, porque ele queria construir uma coisa sólida, ele queria construir uma coisa boa, para que ele queria segurança, talvez para a vida dele, para a família dele, para os filhos dele, porque ele pensou também, porque para ter segurança. Então por isso que ele cavou, buscou as coisas certas a praticar. É isso que nós temos que entender. Então essa rocha ela representa o que? A palavra de Deus. A rocha representa a palavra de Deus. Quando você construir a tua vida espiritual, a tua vida financeira, qualquer área, a gente está falando da vida financeira, para que você venha cavar sobre a rocha. A rocha é Cristo, é Jesus, ela representa Jesus. Mas para que você possa construir a tua casa. Como que eu vou construir a minha casa? Vou cavando. Como que você vai cavar? Como que nós vamos cavar? Praticando a palavra, lendo, passar tempo buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo, não importa, jejuando, tirando um momento para consagrar a Deus. É isso, é cavar, porque você está levando tempo ali, passando tempo ali. É assim que esse rapaz, essa pessoa que passou tempo construindo ali, cavando ali, construir diferentemente do outro, que construiu do jeito que ele pegou ali, foi uma pessoa irresponsável, porque ele construiu em cima da areia ali, que não tinha firmeza. Até a Bíblia mostra, porque quando veio a chuva, veio a tempestade, a enchente, ela caiu, colocou em risco a vida dele, a vida da família, a vida da pessoa que era próxima dele ali, que ele era responsável. Ele não se preocupou com ninguém. O homem insensato aqui. O homem insensato aqui, ele representa o quê? Ele representa aquela pessoa que tem suas atitudes. Ele não pensa lá na frente, ele não pensa na palavra de Deus, não pensa nas pessoas. Ele pensa só no momento ali.
Ele só pensa nele ali.